Muito bem, estamos aqui no canal Professor Rafael DS. Muito bom saber que você está aí conosco, ok? Que você curte e acompanha aqui os vídeos do nosso canal. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra sobre um tema que me foi solicitado essa semana, que é sobre a ação do Espírito Santo. Como o Espírito Santo de Deus age, como o Espírito Santo de Deus atua. E antes de mais nada, quero falar que quando a gente pensa no Espírito Santo de Deus, nós temos aí pelo menos 4 ações. Eu quero falar aqui nesse vídeo de 4 ações que o Espírito de Deus opera nas nossas vidas, ok? Bom, primeira ação do Espírito Santo é a ação de nos revestir de poder, de nos capacitar com poder e autoridade para fazer a obra de Deus. Jesus disse isso para os discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E isso aconteceu. Isso aconteceu como nós vemos ali no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando acontece ali o Pentecostes, né? Aquela experiência maravilhosa do Pentecostes, onde todos foram cheios do Espírito Santo e viveram aquelas experiências com Deus. Então veja, o Deus Todo-Poderoso nos dá poder, o Espírito Santo atua nos dando poder para fazer a sua obra, nos reveste de poder para fazer a sua obra. Outra ação do Espírito Santo é conferir dons à igreja. O Espírito Santo nos confere dons. Nós temos ali a lista dos dons espirituais, né? A palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, o discernimento de espíritos, a variedade de línguas, a interpretação das línguas, o dom da fé sobrenatural, o dom da operação de maravilhas, o dom da profecia. Quer dizer, são dons que o Espírito Santo confere à igreja, coloca na vida da igreja, na vida dos filhos e filhas de Deus, cristãos e cristãs que estão aí servindo ao Senhor. Então Deus dá esses dons para que a pessoa seja ainda mais específica, né, na sua atuação no reino de Deus. O Espírito Santo de Deus também atua santificando as nossas vidas, porque Ele é santo. O Espírito Santo é santo e ele atua nos santificando. A palavra de Deus diz que nós devemos guardar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nesse processo de santificação, quem atua é quem? É o Espírito Santo. Nós somos santificados pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Não tem como haver santidade sem a ação do Espírito Santo. Talvez alguém pense que santidade é não usar uma determinada roupa, ou é não falar uma determinada coisa, ou não ouvir um determinado tipo de música. Claro que tudo isso vai receber suas influências. Se a pessoa viver numa vida de santidade, é claro que esses aspectos também serão, de alguma maneira, influenciados. Porém, entretanto, todavia, a ação da santidade é operada pelo Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, ok? É o Espírito Santo quem purifica os nossos corações, é o Espírito Santo quem nos conduz à experiência da inteira santificação, nessa caminhada de santificação até a glorificação, até o arrebatamento da igreja, até a vinda de Jesus, ok? Então nós temos essas 3 primeiras ações do Espírito Santo. Porém, tem mais uma ação do Espírito Santo que eu considero muito fundamental, muito importante, e ela é registrada aqui em Gálatas capítulo 3, no versículo 22 e 23, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Numa outra versão, numa outra Bíblia que eu tenho, que é uma outra versão, diz que mas o Espírito de Deus produz. Diz exatamente assim, produz. O Espírito de Deus produz. Produz amor, produz alegria, produz paz, produz longanimidade, produz benignidade, bondade, fidelidade, produz mansidão, produz domínio próprio. Lembrando que de que nós estamos falando aqui nesse versículo? Estamos falando de virtudes. Mas essas virtudes são o quê? São sentimentos e emoções. Então é como se o Espírito de Deus atuasse como um gestor emocional. Lembrando que estamos vivendo uma época onde muito se fala de quê? De inteligência emocional, muito se fala de equilíbrio emocional, muito se fala de gestão das emoções, muito se fala de maturidade emocional. Não faltam livros sobre esses assuntos, né? Que são cruciais, são importantes. Aqui eu considero muito importante essas ferramentas. Inclusive eu trabalho com essas ferramentas. Nós temos um treinamento emocional, não é, que nós temos ministrado por aí, não é? Então o que acontece? Mas o que as pessoas muitas vezes não consideram é que o cristão tem uma vantagem, por assim dizer, ok? E qual é a vantagem do cristão, do servo de Deus? Está na sua espiritualidade, porque a espiritualidade, querendo ou não, é um fator determinante de qualidade de vida
emocional. Quando a pessoa tem uma espiritualidade, ela tem uma vantagem, ok? Na sua qualidade de vida emocional. E quando a gente lê esse texto que eu acabei de ler para vocês, fica evidente isso, porque o Espírito de Deus produz o quê? Amor. O Espírito de Deus produz alegria, produz paz, produz longanimidade, que é paciência, né? Produz benignidade, que é delicadeza, produz bondade, produz fidelidade, produz mansidão, humildade, produz domínio próprio, autocontrole. Gente, quantas não são as pessoas que muitas das vezes se dizem cheias do poder, com unção de Deus, com dons espirituais, dizendo que estão vivendo uma vida de santidade, mas que não tem maturidade emocional, que não tem controle emocional. São pessoas que agridem os outros com palavras. E detalhe, tem gente que faz isso até em cima do altar. Usa o microfone da igreja, muitas das vezes, na hora de uma pregação, para agredir uma pessoa. Esses dias, eu estava vendo um vídeo de uma moça que fez isso. Em cima de um altar, ela começou a falar mal de outra pessoa que estava presente ali naquele culto, usando o microfone. Isso é falta de equilíbrio emocional, gente. Isso é falta de maturidade emocional, porque você causa um estrago muito grande quando você se utiliza de um espaço, de uma ferramenta, de um momento que é para exaltar Deus e falar das verdades bíblicas, para agredir pessoas com o microfone na mão. E quantos detalhes, tem muitas situações assim, ok? Até mesmo situações de brigas, né, de líderes dentro, muitas vezes, de uma igreja, com obreiros, com liderados, né, de pastor com liderados, com obreiros, quer dizer, fica de pastor, entre pastores, dentro de igreja. Tudo isso mostra o quê? Uma carência, uma pobreza emocional que se vê em muitos locais, em muitas pessoas que se dizem cheias do poder. Como é que pode, gente, ter todo esse poder? Como é que pode ter esses dons? Como é que pode se dizer tão santa, mas não tem o controle emocional, não tem o equilíbrio emocional, não tem a maturidade emocional, não sabe gerenciar, gestar corretamente as suas emoções? Ou seja, tá uma coisa sem pé nem cabeça, porque o mesmo Espírito que confere poder, o mesmo Espírito que confere dons, o mesmo Espírito Santo que capacita, que reveste de poder e que santifica, é o mesmo Espírito que produz essas emoções, que produz esses sentimentos. Ou seja, o mesmo Espírito que nos torna ousados, intrépidos para pregar a palavra, para fazer a vontade de Deus, também atua nos ajudando, nos auxiliando no equilíbrio emocional. Então eu fico preocupado quando vejo que cristãos, que pessoas que se dizem de Deus e que têm poder de Deus e dom de Deus e que vivem vida de santidade, mas são pessoas que perdem as estribeiras, pessoas que chutam um balde, pessoas que saem dando cadeirada nos outros, pessoas que saem falando mal dos outros em cima de um altar, pessoas que humilham os outros com palavras. Quantos líderes usando e abusando da sua condição de liderança, trata um liderado com uma palavra de baixo calão, trata o liderado com uma palavra desagradável, uma palavra humilhante, que muitas vezes expõe aquela pessoa dentro de um espaço de culto, dentro de um espaço de uma igreja. Eu já presenciei situações assim e até já vivi situações assim. E isso comprova que a pessoa não só está bem emocionalmente consigo mesma, como também não está bem emocionalmente com as pessoas. Porque, claro, se a pessoa não está bem emocionalmente consigo mesma, como ela vai estar bem emocionalmente com outras pessoas? Então, a palavra de Deus chega a dizer, né? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se você não está bem emocionalmente, como é que você vai tratar os outros bem emocionalmente? Não tem como, ok? Então, você precisa estar sadio emocionalmente, saudável emocionalmente, para você lidar com as outras pessoas. E a vantagem do cristão é essa poderosa ajuda dada pelo Espírito Santo, porque o Espírito de Deus produz, Gálatas 5, 22 e 23, produz amor, alegria, paz, longanimidade, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, fé, mansidão, domínio próprio, autocontrole. Que você não só receba do Espírito Santo poder, que você não só receba do Espírito Santo dons, que você não só receba do Espírito Santo ajuda nesse processo de santificação, de uma vida de santidade, mas que você também permita que o Espírito Santo atue na tua vida, te ajudando a ser uma pessoa saudável emocionalmente, uma pessoa que tem paciência, uma pessoa que tem amor, que tem alegria, que tem paz, uma pessoa que está bem consigo mesma e com aqueles que estão ao seu redor, ok? Que o Espírito Santo atue na tua vida também como esse gestor emocional poderoso. Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.